O sol despontava sobre a pequena ilha do litoral catarinense, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sofia acordou sentindo a brisa salgada em seu rosto, mas sem nenhuma lembrança de como havia chegado ali. As ondas batiam ritmicamente na praia deserta, como se anunciassem algo que ela ainda não entendia. Ela se levantou, olhando ao redor. A casa simples de madeira, cercada por coqueiros, parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Cada detalhe despertava uma sensação confusa de pertencimento e desorientação. Na casa, Miguel observava-a de longe, a expressão cuidadosamente neutra. Ele sabia que o acidente tinha apagado memórias dela, e ele planejava aproveitar isso. O marido que ela acreditava conhecer não existia da forma que ela imaginava. Miguel se aproximava com um sorriso ensaiado, apresentando-se como o homem que supostamente a salvou, garantindo sua proteção na ilha. Cada palavra sua era medida, cada gesto calculado para reforçar a ilusão de uma vida compartilhada que nunca existiu de fato. Sofia sentiu um frio na espinha ao notar pequenas inconsistências. A ausência de fotos antigas, objetos pessoais desconhecidos, roupas que não lhe pertenciam. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado, mas sua mente estava turva, fragmentada, incapaz de conectar passado e presente. Miguel percebeu cada hesitação e cada olhar curioso, manipulando habilmente a narrativa de seu casamento e da vida tranquila na ilha. Ele inventava histórias de viagens, festas e amigos que nunca existiram, reforçando a confiança de Sofia no que ele queria que ela acreditasse. O dia avançava e ela começava a explorar a ilha. Cada passo na areia parecia trazer fragmentos de lembranças distorcidas, flashes que a confundiam mais do que esclareciam. Miguel a seguia à distância, controlando sutilmente suas ações, garantindo que não se aventurasse longe demais ou encontrasse alguém que pudesse revelar a verdade. Ele era meticuloso, planejara cada detalhe da convivência forçada. Ao mesmo tempo, havia pequenas falhas em sua história, detalhes que Sofia sentia sem conseguir nomear. Um comentário desconexo, um objeto fora do lugar, uma hesitação em responder às suas perguntas. Esses pequenos sinais começaram a plantar sementes de dúvida. O isolamento da ilha criava uma tensão crescente. A natureza parecia amplificar cada emoção. O vento que soprava pelas palmeiras, o som das ondas quebrando na praia, até o canto distante de aves exóticas, servia como trilha sonora para uma realidade manipulada. Sofia sentia que havia algo mais. Algo escondido por trás da rotina cuidadosamente construída por Miguel. Ela tentava confiar nele, mas partes de seu instinto, fragmentos de memórias esquecidas, sugeriam perigo e mentira. Miguel, por outro lado, demonstrava um controle quase clínico sobre a situação. Ele se movia pela casa com uma precisão calculada, antecipando as necessidades de Sofia, reforçando sua dependência e isolamento. Cada refeição servida, cada conselho oferecido, cada gesto de proteção fazia parte de seu plano. Criar uma realidade convincente em que Sofia não teria motivos para suspeitar. Ele sabia que o acidente tinha lhe dado uma vantagem crucial e estava determinado a explorá-la ao máximo. Enquanto o dia se transformava em noite, a atmosfera na ilha mudava. A luz do pôr do sol criava longas sombras, e cada som da natureza parecia mais intenso. Sofia começou a perceber padrões, pequenas mentiras de Miguel que se repetiam, inconsistências sutis que despertavam desconfiança. Mesmo sem memória, ela sentia que algo estava errado, que sua liberdade estava ameaçada, e, no entanto, ela não sabia até que ponto podia confiar em seus próprios instintos. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelas janelas abertas, Miguel observava Sofia dormir, refletindo sobre a complexidade de seu plano. Ele sabia que manter o controle exigiria vigilância constante, adaptação às reações dela e um equilíbrio delicado entre conforto e restrição. Para ele, tudo estava sob controle.
Mas, como sempre acontece com os segredos e manipulações, a verdade tinha seu próprio caminho, e uma faísca de memória perdida de Sofia ameaçava tudo o que ele havia construído. O clima de tensão estava estabelecido. O isolamento da ilha, a manipulação de Miguel e a amnésia de Sofia criavam um cenário perfeito para o desenvolvimento de um conflito intenso. A sensação de perigo iminente e mistério permeava cada cena, deixando claro que nada na ilha era exatamente o que parecia ser. E no centro disso tudo estava Sofia, cercada de incertezas, sem memória, tentando reconstruir uma realidade que talvez nunca tivesse sido sua. A ilha em que Sofia estava não era apenas um cenário de isolamento. Era um personagem silencioso que moldava cada decisão e cada emoção. As trilhas estreitas entre a vegetação densa revelavam pequenos recantos escondidos. Praias desertas, com pedras coloridas, piscinas naturais formadas por rochas vulcânicas e pequenos coqueiros inclinados sobre a areia. Cada detalhe oferecia oportunidades e riscos, e Miguel conhecia cada canto como a palma de sua mão, usando isso para manter Sofia dentro dos limites que ele impunha. Sofia começou a perceber nuances do dia a dia na ilha. O som distante do mar variava conforme a maré, a brisa trazia odores de sal, algas e flores silvestres, e a vida selvagem, aves, caranguejos, pequenos mamíferos, parecia observar seus movimentos. Ela se sentia simultaneamente protegida e vigiada, consciente de que o espaço ao redor, embora belo, escondia perigos sutis. Cada passo que dava tornava-se uma forma de explorar não apenas o território físico, mas também os limites de sua própria percepção e memória. Miguel, por outro lado, era um mestre na arte de manipulação. Ele apresentava pequenas histórias sobre vizinhos distantes, barcos que vinham e iam, visitantes que nunca apareciam, tudo para criar a sensação de normalidade. Cada interação foi cuidadosamente coreografada para reforçar a ideia de que a ilha era segura e que ele era o guardião confiável. Ele também introduzia personagens secundários ocasionais, pescadores, comerciantes de passagem ou trabalhadores da ilha, mas sempre em horários e contextos que não permitissem que Sofia descobrisse sua verdadeira situação. Cada encontro era controlado, cada detalhe pensado para manter a ilusão intacta. O background de Sofia começava a surgir por meio de pequenas reações e fragmentos de lembrança. Ela sentia uma conexão inexplicável com o mar e a vegetação local, e às vezes reagia a objetos ou sons com flashes de emoções sem explicação. Essas pequenas reações eram pistas para Miguel. Cada hesitação, cada olhar curioso, cada pergunta não formulada poderia revelar que a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Sofia não tinha memória consciente, mas seu corpo e intuição já reagiam à manipulação, criando tensão e conflito silencioso entre ela e Miguel. Personagens secundários ganhavam formas sutis na narrativa. Havia uma mulher idosa que passava de barco vendendo frutas e peixes, cujos olhares perspicazes pareciam perceber algo além do que Sofia podia compreender. Um jovem pescador que ocasionalmente ajudava Miguel, ignorando detalhes que poderiam levantar suspeitas, mas cujas ações, mesmo que indiretas, criavam novas dinâmicas e dilemas. Cada personagem contribuiu para a trama principal sem desviar a atenção, adicionando camadas à tensão que se formava na ilha. Os elementos culturais e históricos do Brasil se faziam presentes de maneira natural. O cotidiano na ilha incluía tradições locais, como pequenos rituais de pesca, festas de santos padroeiros celebradas pelos poucos moradores, ou histórias de marujos e náufragos que circulavam entre os habitantes. Esses elementos não eram apenas cenários decorativos, eles influenciavam diretamente as decisões de Sofia e Miguel. Por exemplo,
A necessidade de respeitar rituais locais podia limitar os movimentos de Sofia ou introduzir situações em que Miguel precisava improvisar para manter a ilusão de normalidade. A interação entre personagens também revelava camadas psicológicas. Sofia começava a testar limites, pequenos questionamentos, tentativas de explorar a ilha sozinha e observações sutis sobre os comportamentos de Miguel. Ele, por sua vez, reagia com paciência calculada, ajustando suas histórias e ações para controlar a narrativa, mas sem perceber que cada ajuste deixava pequenas brechas que poderiam ser exploradas. Esse jogo silencioso criava tensão constante, mostrando que a ilha, os personagens e suas relações estavam interligados de maneira complexa e fluida. O isolamento físico e emocional da ilha acentuava cada conflito e cada descoberta. Cada gesto de Miguel, por mais cotidiano que parecesse, carregava peso estratégico. Cada passo de Sofia, por mais inocente, era um teste de suas próprias capacidades e instintos. A natureza e a cultura locais moldavam o comportamento de todos, reforçando o realismo da história e mantendo o leitor imerso no contexto brasileiro. O clima, as paisagens, os habitantes locais e as tradições da ilha criavam um mundo vívido que refletia o conflito psicológico e emocional central. O cenário não apenas sustentava a história, ele moldava decisões, revelava personagens e amplificava a tensão, tornando cada interação mais significativa. Sofia e Miguel estavam inseridos nesse ecossistema complexo, onde cada detalhe, cultural, histórico ou natural, influenciava o desenrolar do conflito de maneiras sutis, mas poderosas. À medida que os dias se transformavam em semanas, a tensão entre Sofia e Miguel começou a se intensificar de forma quase palpável. Pequenos atritos surgiam, sutis, mas carregados de significado. Sofia tentava questionar a realidade que Miguel construíra, mas sempre encontrava respostas cuidadosamente ensaiadas que tornavam difícil distinguir verdade de mentira. Cada tentativa de explorar a ilha sozinha era interceptada por ele com desculpas convincentes ou pequenas restrições disfarçadas de cuidado. Um ponto crítico do conflito surgiu quando Sofia encontrou uma caixa enterrada na areia próxima à praia. A caixa continha objetos pessoais que pareciam pertencer a ela. Fotos rasgadas, um diário com páginas parcialmente apagadas e um colar que ela sentiu reconhecer imediatamente. O achado gerou uma mistura de curiosidade e medo. Ao confrontar Miguel, ele reagiu com um controle quase cruel. Minimizou a importância da descoberta, disse que eram lembranças de outra pessoa e tentou redirecionar sua atenção para atividades cotidianas. Mas a dúvida já havia se enraizado. Sofia começou a perceber que não podia confiar totalmente nas explicações dele, e isso despertou uma inquietação crescente. Miguel, por sua vez, começou a demonstrar sinais de impaciência. O controle meticuloso que exercia sobre Sofia exigia vigilância constante, e cada ação inesperada dela criava pequenas fissuras na narrativa que ele tentava manter. Ele começou a planejar manipulações mais sofisticadas. Sugeria que certas partes da ilha eram perigosas, fabricava relatos de tempestades ou animais selvagens, e até criava pequenos acidentes simulados para reforçar a dependência de Sofia. Cada ato era pensado para manter o equilíbrio entre medo e confiança, mas, ao mesmo tempo, aumentava o risco de que a verdade emergisse. O conflito também ganhou dimensões emocionais. Sofia começava a sentir uma mistura de raiva, medo e frustração, emoções que a impulsionavam a testar os limites de Miguel. Ela tentava decifrar padrões em suas mentiras, observava suas reações diante de pequenos embustes e procurava sinais de inconsistência que confirmassem suas suspeitas. Miguel
Ciente do progresso dela, ajustava suas estratégias, manipulando emoções e explorando fraquezas, mas sem perceber que cada medida aumentava a tensão e tornava o conflito inevitável. Personagens secundários começaram a adicionar novas camadas ao conflito. Um pescador que ocasionalmente visitava a ilha trouxe notícias de fora. Relatos de um acidente envolvendo um barco e um casal desaparecido, que coincidentemente lembravam o ocorrido com Sofia. Miguel tentou neutralizar qualquer suspeita, mas essas informações despertaram fragmentos de memória em Sofia, aumentando sua determinação em descobrir a verdade. Ao mesmo tempo, interações aparentemente banais com moradores locais, como observações de olhares curiosos ou comentários casuais, serviam como pequenos catalisadores, ampliando a tensão psicológica. A natureza da ilha também passou a influenciar o conflito de forma direta. Tempestades repentinas, marés altas e trilhas bloqueadas criavam obstáculos físicos que refletiam os desafios internos de Sofia. Cada esforço para explorar, escapar ou confrontar Miguel era amplificado pelo ambiente, reforçando a sensação de isolamento e perigo. Ao mesmo tempo, esses desafios naturais davam a Miguel a oportunidade de manipular situações, tornando-se o protetor indispensável, mas também aumentando o risco de que Sofia percebesse sua verdadeira intenção. Além disso, os elementos culturais da ilha continuavam a desempenhar um papel crucial. Festas locais, histórias de náufragos e rituais de pesca criavam situações em que Miguel precisava improvisar para manter a narrativa, enquanto Sofia, inconscientemente, encontrava pistas que desconstruíam as histórias inventadas. Essa tensão entre controle e descoberta gerava conflitos constantes, mantendo a narrativa dinâmica e imprevisível. A tensão emocional atingia picos cada vez mais altos. Sofia começava a testar limites de confiança e desobediência, enquanto Miguel reagia com estratégias mais elaboradas de persuasão e manipulação. Cada cena era construída para mostrar como o conflito interno de Sofia, a busca pela verdade, se manifestava através de ações, não de diálogos expositivos. Miguel, por sua vez, tentava manter seu domínio, mas suas falhas estratégicas aumentavam a imprevisibilidade do enredo. O conflito culminava na percepção de que a ilha, os segredos do acidente e a manipulação de Miguel formavam uma teia intrincada, da qual Sofia precisava escapar. O jogo de controle e descoberta, alimentado por ações e reações, criava suspense constante. A narrativa mostrava claramente que a história estava avançando, com cada obstáculo revelando novas camadas de personagens e aumentando o risco de uma reviravolta dramática. No final deste estágio, o leitor já estava imerso em uma tensão crescente. Sofia estava desperta para a manipulação. Fragmentos de memória começavam a emergir, e Miguel, embora ainda no controle, enfrentava desafios que poderiam derrubar toda a ilusão que construiu. O conflito central estava bem estabelecido, pronto para ser ampliado com subtramas e complexidades que tornariam a história ainda mais intensa e imprevisível. Enquanto o conflito central entre Sofia e Miguel se intensificava, pequenas subtramas começaram a se entrelaçar, adicionando camadas de tensão e complexidade à história. Uma dessas subtramas envolvia a própria ilha. Antigos relatos de desaparecimentos e lendas locais sobre náufragos que nunca retornaram. Sofia ouvia histórias contadas por moradores ocasionais ou encontrava sinais no próprio ambiente, pegadas na areia, cabos de barcos antigos, restos de construções abandonadas. Esses elementos funcionavam como pequenos mistérios, que não apenas aumentavam a inquietação de Sofia, mas também reforçavam o clima de isolamento e perigo. Outra subtrama surgia da interação de Sofia com personagens secundários.
A idosa que vendia frutas e peixes ocasionalmente deixava escapar comentários enigmáticos, observando Sofia com olhares que pareciam penetrar além de sua amnésia. Um jovem pescador, ao ajudá-la a carregar suprimentos, mencionava casualmente detalhes sobre acidentes e desaparecimentos em ilhas próximas, despertando fragmentos de memória. Cada interação, por menor que fosse, servia para desconstruir gradualmente a narrativa controlada por Miguel, adicionando tensão e suspense. A complexidade emocional de Sofia também se transformava em subtrama. Ela começou a experimentar emoções conflitantes: confiança e desconfiança, medo e curiosidade, raiva. Esses sentimentos moldavam suas ações e decisões, criando situações inesperadas. Por exemplo, ao explorar a ilha em segredo, ela podia encontrar lugares que a faziam se lembrar de sensações familiares, mas ao mesmo tempo se sentir vigiada, desencadeando ansiedade. Cada descoberta e cada reação emocional contribuíam para o arco principal, sem repetir conflitos anteriores, mas aprofundando a tensão psicológica. Miguel, ciente de que pequenas inconsistências poderiam revelar sua manipulação, começou a criar distrações e pequenas crises para manter Sofia dependente dele. Ele inventava problemas de infraestrutura na ilha, como a necessidade de consertar barcos ou a chegada de tempestades iminentes, garantindo que Sofia se mantivesse ocupada e distraída. No entanto, essas distrações também criavam novas oportunidades de conflito. Cada tarefa ou emergência simulada podia ser questionada por Sofia. Cada detalhe imprevisto aumentava o risco de descoberta. As subtramas também introduziam pressão temporal. Certas atividades dependiam de horários específicos, como a maré alta que bloqueava passagens de barco ou festivais locais que exigiam participação. Essas restrições criavam tensão narrativa, obrigando Sofia a agir sob condições limitadas e aumentando a sensação de urgência. Miguel usava essas limitações para reforçar seu controle. Mas a natureza imprevisível da ilha e das interações humanas gerava situações em que ele precisava improvisar, abrindo brechas para Sofia avançar. Além disso, a subtrama da memória de Sofia crescia gradualmente. Fragmentos de lembranças vinham à tona de maneira inesperada. O cheiro de flores específicas, sons de risadas, movimentos familiares de pessoas ou animais. Esses flashes eram fragmentos do que ela realmente viveu antes do acidente, e cada vez que surgiam, criavam dúvidas sobre a história que Miguel contava. Essa subtrama psicológica não só aumentava a tensão, mas também conectava a narrativa emocional da protagonista com o conflito central, tornando-a mais profunda e realista. A relação entre Sofia e Miguel se complicava ainda mais. Cada tentativa de Sofia de testar limites ou buscar respostas criava novas camadas de interação, revelando nuances de manipulação e resistência. Miguel mostrava sinais de frustração velada, preocupações com sua própria segurança emocional e racionalização de suas ações. Essa dualidade acrescentava dimensão aos personagens. Não eram unidimensionais. Cada decisão tinha peso moral e emocional, e cada interação criava consequências que reverberavam em toda a trama. Ao final deste estágio, as subtramas estavam cuidadosamente integradas ao arco principal. A busca de Sofia pela verdade, o controle de Miguel, os mistérios da ilha e o despertar gradual das memórias. Cada elemento contribuiu para aumentar a tensão, desenvolver personagens secundários, explorar a cultura e o ambiente local e manter o leitor engajado. A complexidade não apenas ampliou a narrativa, mas também preparou o terreno para o próximo ponto crítico, o ponto de virada, onde a história mudaria radicalmente de direção.
O ponto de virada começou em uma manhã nublada, quando Sofia decidiu explorar uma parte da ilha que Miguel sempre lhe proibira. A vegetação densa e os ventos fortes criavam uma atmosfera de tensão imediata, mas algo dentro dela exigia coragem e curiosidade. Enquanto avançava por uma trilha pouco conhecida, encontrou uma pequena cabana semi-abandonada, camuflada entre árvores e arbustos. O lugar parecia fora do tempo, como se ninguém o tivesse visitado por anos. Cada detalhe, móveis quebrados, objetos espalhados, marcas na parede, sugeria histórias não contadas e segredos antigos da ilha. Dentro da cabana, Sofia encontrou documentos, cartas e fotografias que revelavam a verdade sobre Miguel. Descobriu que ele não era quem dizia ser. A identidade que apresentava na ilha, o suposto casamento e o resgate após o acidente eram todos fabricados. Mais chocante ainda, percebeu que ele havia planejado sua chegada e manipulava seu isolamento para controlar a narrativa. As memórias fragmentadas começaram a se reorganizar, dando forma a uma realidade que antes estava perdida. A sensação de traição foi imediata, intensa e profunda, uma mistura de medo, raiva e alívio por finalmente compreender a verdade. Miguel, por sua vez, percebeu tarde demais que Sofia havia quebrado os limites que ele estabelecera. Sua rotina meticulosa de vigilância e manipulação tinha falhado. Quando ele entrou na cabana e a encontrou segurando os documentos, o choque e a raiva se refletiram em sua expressão. Pela primeira vez, sua posição de controle foi ameaçada, e ele teve que improvisar diante de uma protagonista que agora possuía informações e clareza emocional que ele não podia mais negar. A revelação criou uma mudança dramática na dinâmica entre eles. Sofia não era mais a vítima passiva. Ela agora tinha poder, compreensão e determinação. Cada ação subsequente dela era estratégica. Usar a própria inteligência, observar as falhas de Miguel e planejar movimentos cautelosos para retomar o controle de sua vida. Miguel, antes manipular, agora se via na defensiva, precisando agir rapidamente para manter sua narrativa, mas sem os recursos que antes o tornavam seguro. O ambiente da ilha amplificava a tensão. Tempestades repentinas e trilhas difíceis criavam obstáculos físicos que refletiam o conflito interno de Sofia. Ela precisava navegar pelo terreno não apenas para sobreviver, mas para confrontar Miguel e desvendar toda a extensão de sua manipulação. Cada passo fora da cabana era um risco calculado, mas também uma afirmação de liberdade. A natureza, antes cenário passivo, tornou-se parte ativa do ponto de virada, simbolizando tanto os desafios quanto a possibilidade de transformação. As subtramas convergiam nesse momento crítico. Fragmentos de memória de Sofia, interações com personagens secundários e descobertas sobre a ilha se uniam para criar um quadro completo da realidade que Miguel tentara esconder. Cada detalhe reforçava o impacto da revelação, a tensão emocional, os riscos físicos e a urgência da ação. Era um momento em que todos os elementos da narrativa, cultura, ambiente, relações e conflitos internos se alinhavam para impulsionar a história em direção a um clímax inevitável. A reação de Miguel também adicionava complexidade. Ele tentava manipular Sofia emocionalmente, apelando para falsas demonstrações de arrependimento, justificativas elaboradas e promessas de normalidade. No entanto, a confiança dela em suas próprias percepções e memórias agora superava qualquer argumento dele. O equilíbrio de poder mudara. Miguel, antes onipresente e dominante, agora enfrentava a resistência ativa da protagonista, criando um conflito intenso e imprevisível. Este ponto de virada não apenas alterou a direção da história, mas também revelou camadas ocultas de ambos os personagens. Sofia emergiu como protagonista ativa,
consciente de suas capacidades e recursos. Miguel, por outro lado, começou a mostrar vulnerabilidades que jamais havia revelado, expondo tanto sua obsessão quanto seus limites. A narrativa ganhou ritmo e tensão renovados, preparando o terreno para as consequências inevitáveis do confronto e para a resolução que se aproximava. No fim deste momento crítico, o leitor percebe que a história mudou radicalmente. A ilusão foi quebrada, o controle de Miguel está ameaçado e Sofia tem agora não apenas a consciência de sua situação, mas também a motivação e a habilidade para agir. Esse ponto de virada cria expectativa, suspense e preparação para a próxima fase. Consequências e reações, onde a tensão e o impacto das revelações começarão a se desdobrar de maneira profunda e envolvente. A revelação na cabana transformou instantaneamente a dinâmica entre Sofia e Miguel. Ela, agora consciente da manipulação, começou a agir com cautela, observando cada movimento dele e testando suas respostas. Miguel, antes confiante, sentiu o controle escorregar por entre os dedos. Seu semblante, antes calmo e calculista, agora carregava uma mistura de frustração, medo e raiva contida. Cada gesto dela se tornou um desafio à sua autoridade. E cada tentativa de reconduzir a narrativa parecia mais frágil do que antes. Sofia decidiu explorar com mais atenção a ilha, procurando evidências que reforçassem sua nova compreensão. Ela examinava a vegetação, trilhas e locais que antes não ousara visitar, reconstruindo seu próprio mapa mental da ilha. Cada descoberta servia para expandir seu poder sobre a situação e minar a ilusão que Miguel havia construído. Ao mesmo tempo, suas interações com personagens secundários ganharam nova dimensão. Olhares, gestos e pequenas falas agora tinham peso estratégico, contribuindo para sua crescente autonomia e entendimento da realidade. Miguel reagia tentando manter a calma, mas suas estratégias começaram a falhar. Ele tentava criar distrações, inventar tarefas urgentes ou manipular o clima da ilha a seu favor. Mas Sofia não era mais a mulher confusa que podia ser controlada com facilidade. Cada mentira ou desculpa que ele apresentava era rapidamente questionada, e isso aumentava a tensão emocional. Ele percebia que não bastava controlar fisicamente a ilha. Precisava agora combater uma mente desperta, que começava a reconstruir a verdade por conta própria. A pressão psicológica aumentava à medida que pequenos erros de Miguel se acumulavam. Fragmentos de memória de Sofia surgiam com mais frequência, conectando-se com evidências físicas da ilha. Ela recordava traços do acidente, percebia a falsidade de certas histórias inventadas por ele e começava a traçar possíveis estratégias de confronto. Esse despertar emocional e cognitivo gerava conflitos internos em Miguel, que via sua posição de poder ameaçada sem saber como restaurá-la. As subtramas continuavam a alimentar o drama. Lendas sobre desaparecimentos anteriores na ilha, interações com moradores locais e memórias fragmentadas convergiam para intensificar a urgência da situação. Cada elemento antes isolado agora se interligava, revelando a complexidade da rede de manipulação de Miguel e aumentando a determinação de Sofia. A protagonista aprendia a usar tanto o ambiente quanto as informações obtidas para equilibrar o confronto, criando uma narrativa de ação e reação que mantinha o ritmo intenso. A relação entre os dois personagens se transformava radicalmente. Miguel, acostumado a controlar, agora precisava reagir, improvisar e enfrentar decisões que nunca precisou tomar antes. Sofia, que antes hesitava, agora encontrava confiança em cada ação, equilibrando cautela e assertividade. Cada diálogo entre eles carregava tensão. Cada gesto era calculado e cada silêncio se tornava significativo, refletindo o impacto psicológico do ponto de virada anterior. A natureza também refletia as consequências do conflito.
Tempestades repentinas e ventos fortes atuavam como metáforas para o caos emocional e o confronto iminente. Trilhas bloqueadas e marés altas limitavam movimentos, mas também ofereciam oportunidades estratégicas, obrigando ambos a se adaptar constantemente. O ambiente tornou-se um terceiro personagem na história, moldando decisões e ampliando a tensão narrativa de forma palpável. Com o passar dos dias, as consequências das revelações começaram a afetar a rotina de Miguel, de maneira visível. Ele se tornava mais cuidadoso, mais tenso, e cada ação precisava ser revisada antes de ser executada. Sofia, por outro lado, transformava sua inquietação em foco, utilizando observações, memórias e pequenos recursos da ilha para reconstruir sua autonomia. Cada vitória, mesmo pequena, reforçava seu senso de agência e aumentava a pressão sobre Miguel. Ao final deste estágio, o leitor percebe que a história alcançou um novo patamar. Sofia não é mais apenas vítima, Miguel não é mais totalmente dominante, e a ilha se tornou um palco de tensão emocional, estratégica e física. As consequências do ponto de virada estão agora plenamente manifestas, estabelecendo o terreno para o próximo tópico: superação e crescimento, onde Sofia começará a transformar sua situação em ação decisiva. A partir do momento em que Sofia compreendeu a extensão da manipulação de Miguel, algo mudou dentro dela. A amnésia que antes a deixava vulnerável começou a se transformar em força. Cada fragmento de memória recuperada funcionava como uma ferramenta. Pequenos detalhes do acidente, gestos familiares e intuições sobre o comportamento de Miguel ajudavam-na a planejar suas ações com mais precisão. Ela não era mais apenas uma observadora passiva. Tornou-se uma estrategista, calculando cada movimento com cuidado. Sofia começou a testar os limites físicos e psicológicos da ilha. Explorava trilhas perigosas, estudava o comportamento de Miguel e aprendia a interpretar sinais sutis da natureza. Marés, vento, padrões de animais, como indicadores de possíveis riscos ou oportunidades. Essa consciência ambiental não apenas aumentava sua segurança, mas também a conectava com a ilha de uma forma profunda, como se estivesse recuperando algo que sempre foi parte dela. Cada ação reforçava seu senso de autonomia e poder sobre a situação. Miguel, por outro lado, começava a perceber que suas antigas estratégias não funcionavam mais. O controle que antes parecia absoluto agora se tornava frágil diante da determinação e engenhosidade de Sofia. Cada tentativa de manipulação era cuidadosamente analisada por ela, e cada reação de Miguel era usada como informação para planejar o próximo passo. A dinâmica entre eles havia se invertido. Ele agora estava na defensiva, enquanto Sofia se fortalecia com cada desafio superado. O crescimento de Sofia não era apenas estratégico, mas também emocional. Ela começou a lidar com a raiva, o medo e a desconfiança de forma consciente, transformando esses sentimentos em motivação. Pequenos atos de coragem, enfrentar Miguel em momentos críticos, desafiar regras impostas, explorar áreas proibidas da ilha, tornavam-se manifestações tangíveis de sua evolução. Cada vitória reforçava sua autoconfiança e preparava o terreno para confrontos maiores, estabelecendo um arco de transformação pessoal convincente e consistente. Subtramas e conflitos secundários continuavam a influenciar seu desenvolvimento. Interações com personagens locais, memórias fragmentadas e lendas da ilha forneciam tanto riscos quanto oportunidades estratégicas. Sofia aprendia a navegar nesses elementos, usando informações e sinais externos para planejar ações decisivas. A complexidade do ambiente e das relações humanas ampliava a sensação de crescimento realista e gradual, sem recorrer a coincidências ou soluções fáceis.
Miguel, cada vez mais pressionado, começava a revelar falhas em seu plano. Suas tentativas de manipular Sofia emocionalmente ou criar distrações físicas eram cada vez mais previsíveis. Ele experimentava frustração e impaciência, o que aumentava a tensão e fornecia novas oportunidades para Sofia agir com inteligência. A história mostrava, assim, a evolução de ambos os personagens através de ações e consequências, mantendo o foco na tensão e no desenvolvimento psicológico. O ponto de crescimento de Sofia também incluía uma conexão maior com a própria identidade e história. Fragmentos de memórias perdidas começaram a formar padrões claros, permitindo-lhe compreender o acidente e as circunstâncias que a levaram à ilha. Essa clareza forneceu não apenas força emocional, mas também ferramentas práticas para lidar com Miguel e planejar sua libertação. Cada descoberta sobre si mesma fortalecia sua capacidade de resistir à manipulação e agir de forma estratégica. Além disso, Sofia começou a construir planos de contingência para confrontos futuros. Observava padrões de comportamento de Miguel, estudava o terreno da ilha e identificava locais que poderiam servir de vantagem em caso de conflito direto. Essa abordagem prática e calculada demonstrava sua maturidade crescente, reforçando a transformação de vítima a protagonista ativa. Cada ação era motivada tanto pela necessidade de sobrevivência quanto pelo desejo de retomar sua liberdade e autonomia. Ao final deste estágio, Sofia estava significativamente mais forte, consciente e determinada. Sua evolução era visível através de suas ações. Ela não apenas reagia aos desafios, mas antecipava movimentos, criava estratégias e controlava sua própria narrativa. Miguel, por sua vez, estava cada vez mais vulnerável, suas falhas e limitações se tornando evidentes. O palco estava pronto para a fase seguinte, preparação para o clímax, onde tensão, estratégia e confrontos finais começariam a convergir para um desfecho intenso e imprevisível. Com sua força e clareza mental recuperadas, Sofia começou a preparar o terreno para confrontar Miguel e retomar sua liberdade. Cada ação era calculada, observar seus padrões, estudar rotas de fuga e utilizar o ambiente da ilha a seu favor. As trilhas, falésias e praias escondidas se tornaram aliados estratégicos, enquanto a maré, o vento e a fauna local moldavam suas decisões, oferecendo tanto oportunidades quanto riscos. A ilha, antes apenas cenário, agora atuava como um elemento ativo na construção do clímax. Sofia começou a coletar evidências do plano de Miguel, desde documentos encontrados na cabana até pequenas provas de manipulação psicológica. Ela armazenava cada detalhe com cuidado, sabendo que seria crucial no momento certo. Cada passo era planejado para reduzir a vantagem de Miguel e criar situações em que ele seria confrontado não apenas com palavras, mas com fatos incontestáveis, expondo a farsa que ele tentara manter. Miguel, percebendo o despertar de Sofia e a aproximação de sua perda de controle, começou a agir de forma mais agressiva e imprevisível. Pequenas falhas surgiam em seu comportamento, exageros na história, tentativas de distrair Sofia com tarefas irrelevantes e uma crescente impaciência que revelava sua vulnerabilidade. Cada gesto errático se tornava uma oportunidade estratégica para Sofia, que aprendia a antecipar suas ações e transformar a fraqueza dele em vantagem. As subtramas secundárias foram integradas de maneira a aumentar a tensão. Interações com moradores locais e flashes de memória permitiram que Sofia construísse um mapa detalhado de sua situação, incluindo riscos e oportunidades. As lendas da ilha, anteriormente apenas pano de fundo, passaram a fornecer insights sobre rotas secretas e refúgios, ampliando o arsenal estratégico da protagonista.
Cada detalhe, por menor que fosse, contribuía para a preparação do confronto final. Sofia também desenvolveu um plano emocional. Ela precisava não apenas expor a manipulação de Miguel, mas também manter a calma e controlar suas próprias reações. Cada diálogo, cada gesto e cada escolha eram pensados para desarmar a manipulação dele, enquanto ela se posicionava de maneira segura. A preparação não era apenas física, mas psicológica. Ela precisava estar pronta para lidar com qualquer tentativa de engano ou intimidação. O ambiente natural continuava a moldar o clima da preparação. Tempestades repentinas, ventos fortes e trilhas difíceis serviam como testes para a estratégia de Sofia, permitindo que ela ajustasse seus planos em tempo real. Cada desafio imposto pela ilha fortalecia sua determinação, enquanto Miguel via sua posição de controle enfraquecer diante da astúcia crescente da protagonista. A natureza, aliada à inteligência de Sofia, criava uma tensão que prenunciava o clímax iminente. A preparação para o clímax também incluiu o refinamento de alianças e observações. Detalhes antes despercebidos, olhares dos moradores, pequenos comportamentos de Miguel, rastros de objetos, foram cuidadosamente analisados. Sofia transformou cada fragmento de informação em vantagem estratégica, consolidando o caminho para o confronto final. A narrativa mantinha o suspense, mostrando que cada movimento de Miguel agora poderia ser neutralizado ou revertido, preparando o terreno para a ação decisiva. Ao final desta fase, o leitor percebia que tudo estava posicionado para o clímax. Sofia, consciente, forte e estratégica. Miguel, instável e vulnerável. A ilha, cheia de desafios e oportunidades. E todas as subtramas convergindo para intensificar a tensão. O cenário estava pronto para o momento em que decisões críticas e ações corajosas definiriam o desfecho da história. O clímax prometia ser não apenas um confronto físico ou verbal, mas uma batalha de inteligência, emoção e coragem. O dia do confronto final chegou com um céu carregado de nuvens pesadas, como se a própria ilha pressentisse a intensidade do que estava para acontecer. Sofia estava preparada. Cada passo, cada decisão, cada fragmento de memória recuperado a havia conduzido até aquele momento. Miguel, por sua vez, ainda acreditava que poderia controlar a situação, mas a tensão em seus olhos e a rigidez em seus gestos traíam seu nervosismo. Sofia começou a confrontá-lo diretamente, apresentando provas da manipulação, documentos, fotos, registros e pequenas evidências coletadas ao longo dos dias. Miguel tentou desviar, inventar histórias e intimidar, mas cada tentativa era neutralizada pela clareza e determinação de Sofia. Pela primeira vez, ele se viu sem rota de fuga, enfrentando uma protagonista que não apenas entendia a situação, mas também sabia como agir com precisão. O conflito escalou rapidamente para ações físicas e psicológicas. Sofia utilizou seu conhecimento da ilha, trilhas escondidas, terreno irregular, pontos de observação para controlar o espaço e limitar as ações de Miguel. Cada movimento dele era antecipado e respondido estrategicamente. A tensão aumentava à medida que os personagens se deslocavam entre praias, falésias e vegetação densa, transformando o ambiente natural em parte ativa do confronto. Miguel, desesperado, começou a revelar sua verdadeira personalidade. Obsessão, medo de perder o controle, raiva crescente. Suas manipulações emocionais e ameaças não funcionavam mais. Sofia estava emocionalmente preparada e consciente das armadilhas que ele poderia usar. Cada reação sua era medida, cada passo calculado, demonstrando a evolução completa do protagonista desde a amnésia até o controle da situação. Durante o clímax, fragmentos de memória e experiências passadas de Sofia surgiam no momento certo, permitindo que ela tomasse decisões rápidas e precisas.
Lembranças do acidente, detalhes de sua vida anterior e percepções intuitivas sobre Miguel foram fundamentais para superar obstáculos inesperados. Cada ação era estratégica, mostrando que a protagonista havia transformado conhecimento e memória em poder. A batalha emocional atingiu seu ápice quando Miguel, percebendo que sua manipulação havia falhado completamente, tentou uma última jogada, uma tentativa de persuadir Sofia a acreditar em uma versão distorcida da verdade, apelando para medo, culpa e confusão. Sofia, no entanto, respondeu com firmeza, utilizando evidências, lógica e assertividade emocional. A inversão de poder estava completa. Ele agora estava vulnerável e ela tinha total domínio da situação. O clímax também incorporou elementos de suspense físico. Uma tempestade se aproximava, o mar rugia e o terreno se tornava traiçoeiro. Cada movimento precisava ser calculado. Cada decisão poderia significar sucesso ou fracasso. Miguel tentava fugir, mas Sofia usava o conhecimento do ambiente para bloqueá-lo, guiando a situação de forma que o confronto se resolvesse inevitavelmente a seu favor. A ação física e a tensão psicológica se entrelaçavam, criando uma sequência intensa e imprevisível. A resolução do conflito foi marcada não apenas pela vitória de Sofia, mas também pela transformação definitiva de seu caráter. Ela não apenas expôs a manipulação de Miguel, mas demonstrou coragem, inteligência e autonomia completas. A tensão narrativa atingiu o ápice, combinando ação, suspense e desenvolvimento emocional em um momento decisivo e memorável. Miguel foi confrontado com a realidade de seus atos e suas consequências, encerrando o ciclo de controle e manipulação que sustentava a história. Ao final do clímax, a ilha parecia mais calma, refletindo a mudança definitiva no equilíbrio de poder. Sofia, fortalecida e consciente, estava livre para agir. E Miguel, desarmado emocionalmente e fisicamente, enfrentava as consequências de suas ações. A narrativa havia alcançado o ponto mais alto de tensão e resolução, preparando o terreno para a conclusão, onde o impacto do clímax se refletiria nas consequências finais e no destino dos personagens. Com Miguel finalmente exposto e desarmado, Sofia começou a reorganizar sua vida na ilha. A sensação de liberdade era acompanhada por um misto de alívio e reflexão silenciosa sobre tudo o que havia acontecido. Cada ação tomada, cada risco calculado e cada memória recuperada haviam construído não apenas sua sobrevivência, mas também sua transformação pessoal. Ela não era mais a pessoa vulnerável que chegara à ilha. Agora possuía consciência, força e autonomia completas. O impacto emocional sobre Miguel era evidente. Ele enfrentava não apenas a derrota, mas também o peso de seus próprios atos, manipulação, mentiras e controle, que agora se refletiam em sua vulnerabilidade. A história de manipulação que sustentava sua posição de poder desmoronara diante da inteligência, coragem e determinação de Sofia. Essa inversão completa de poder encerrou o ciclo de controle que dominava a narrativa, proporcionando uma sensação de justiça e resolução emocional. A ilha, antes cenário de opressão e isolamento, se tornou testemunha silenciosa da transformação de Sofia. Cada trilha explorada, cada cantinho descoberto e cada obstáculo superado serviram como símbolos de sua resiliência. A natureza, que havia amplificado tensões e desafios, agora refletia serenidade, como se reconhecesse o equilíbrio restaurado entre os personagens. Elementos culturais e históricos do local continuavam presentes, mas agora como pano de fundo para uma vida reconstruída, em harmonia com o ambiente. Sofia também começou a refletir sobre suas experiências e os aprendizados adquiridos durante o período de manipulação e isolamento. A memória recuperada se misturava com novas percepções,
criando uma compreensão profunda de si mesma e de sua capacidade de resistir à manipulação. Esse crescimento interno, aliado à autonomia conquistada, reforçava o desfecho como não apenas uma vitória física, mas também emocional e psicológica. As subtramas, antes dispersas e aparentemente secundárias, agora se resolviam de forma coerente. Interações com moradores locais, fragmentos de memória e lendas da ilha se integravam à narrativa principal, reforçando o realismo e a consistência do enredo. Cada detalhe, por menor que fosse, contribuía para uma sensação de completude, demonstrando que o conflito central e os desafios enfrentados foram adequadamente desenvolvidos e encerrados. Ao encerrar esta fase, Sofia se tornava símbolo de resiliência e coragem. Sua jornada de vulnerabilidade à força, da dúvida à clareza, do medo à ação estratégica, mostrava a transformação completa de protagonista, tornando o final satisfatório, coerente e emocionalmente impactante. O equilíbrio restaurado entre personagem e ambiente proporcionava ao leitor uma sensação de fechamento, mas sem eliminar a possibilidade de reflexões futuras sobre justiça, liberdade e superação. A conclusão consolidava os arcos narrativos. Sofia triunfava sobre a manipulação de Miguel, recuperava sua identidade e encontrava equilíbrio emocional, enquanto o antagonista enfrentava as consequências inevitáveis de suas ações. O enredo atingia um fechamento natural e convincente, mantendo a coerência temática e reforçando a evolução dos personagens ao longo de toda a narrativa. Meses depois, Sofia observava o mar da pequena cabana, agora seu refúgio seguro. A ilha, que antes parecia prisão, transformara-se em símbolo de sua força e autonomia. Miguel havia partido, carregando consigo suas mentiras e falhas, enquanto ela reconstruía sua vida com consciência plena de seu valor e capacidade. As memórias fragmentadas do passado se entrelaçavam com novas experiências, formando uma narrativa de superação e resiliência. O vento trazia a sensação de liberdade, e cada passo que dava lembrava que, apesar das cicatrizes, ela era a autora de sua própria história. A ilha não era mais prisão, mas lar. Se você se emocionou com a jornada de Sofia, compartilhe esta história com amigos e familiares para que eles também vivenciem a tensão, o suspense e a superação de uma protagonista que transformou seu destino. Comente suas partes favoritas, momentos de virada e o que mais impactou você, ajudando a espalhar reflexões sobre coragem, resiliência e a força da verdade. Siga a narrativa, acompanhe novas histórias intensas e envolventes, e inspire-se na determinação de Sofia para enfrentar desafios na própria vida. Sua participação faz toda a diferença. Compartilhe, comente e continue explorando histórias que emocionam e provocam reflexões.